E nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas valiosas para aumentar as visualizações dos seus stories. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é o Léo. Eu trabalho com marketing digital com foco em Instagram. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais, eu posto vídeo toda semana. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo quando sair vídeo novo. Eu recebi algumas perguntas no meu Instagram sobre o que fazer para aumentar as visualizações dos stories. Aproveitando, se você ainda não me segue no Instagram, meu @leonardolealmd. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas lá para ajudar vocês que querem ter um Instagram de nicho e obter uma renda extra. Então eu aproveitei essa pergunta que fizeram sobre como aumentar as visualizações e resolvi gravar esse vídeo para vocês, dando algumas dicas do que eu faço para manter sempre as views dos meus stories em alta. Para quem trabalha com Instagram ou se você quer começar a trabalhar com Instagram e obter uma renda extra, é muito importante que você tenha uma boa quantidade de visualizações nos stories. Isso porque nos stories é onde você consegue fazer vendas no automático, sem precisar conversar com ninguém, e pelos stories rodarem lá 24 horas por dia, você pode fazer vendas a qualquer momento, não somente quando você conversa com a pessoa no 1 a 1. E a primeira dica que eu quero dar para vocês é postem stories diariamente. É muito importante que você tenha constância nos seus stories, porque quem não é visto não é lembrado. E uma vez que você para de postar, se você ficar um dia, 2 ou 3, isso já baixa a quantidade de visualizações nos seus stories. Então poste todos os dias, se programe para isso, mesmo que você tenha que em algum momento apagar todos os stories, porque você vai ter algum compromisso em outro horário, mas não deixe de postar diariamente os seus stories. Mas como assim apagar os stories? Por exemplo, se você postou o seu último stories 9 horas da noite, então você vai ter que postar no dia seguinte cerca desse horário, de 9 horas. Mas de repente você tem um compromisso, esse mesmo horário não vai conseguir postar. Então o que você faz? Apaga todos os stories que você postou. Isso não tem problema, não vai cair no engajamento. Por exemplo, se você vai ter um horário disponível 8 horas da noite para postar, apaga tudo aquele horário e posta novamente a sua sequência de stories, tá? Isso não dá problema nenhum no seu engajamento. O único ponto que pode acontecer é se você tiver muitos stories, pode aparecer uma mensagem de erro, como se você não tivesse com uma conexão boa com a internet. O que você tem que fazer é aguardar um pouco, fechar o seu Instagram e abrir novamente. Aí você vai conseguir repostar os seus stories. Ou também pode perguntar se é você mesmo que está fazendo aquela ação. Também pode aparecer alguma mensagem do Instagram fazendo essa pergunta, e aí você faz a mesma coisa. Fecha o Instagram, aguarda uns minutinhos, 2, 5 minutinhos, e abre novamente e continua deletando os stories para poder repostar. E a segunda dica que eu quero dar para vocês é postem stories interativos. E o que são os stories interativos? Você vai utilizar as ferramentas que o Instagram te proporciona para poder fazer com que o seguidor interaja com você. Vou dar algum exemplo aqui para vocês, como você tem ideias e inspirações para fazer stories interativos. Eu estou aqui dentro do Pinterest. Eu vou deixar no link na descrição com o perfil do Pinterest para vocês seguirem e encontrarem a pasta onde tem esses stories interativos, essas inspirações para vocês postarem. Ou vocês podem pesquisar também no Pinterest stories interativos para Instagram. E aqui vai ter algumas ideias. Por exemplo, esse aqui, bom dia, enquete rápida, que horas você costuma acordar? E aí já até mostra aqui qual ferramenta você vai utilizar para poder gerar a interação com o seu seguidor. E aqui tem várias outras ideias, qual é o humor de hoje? Aqui vai incentivar o seguidor a mandar algum emoji para você. Isso ajuda bastante também para aumentar as visualizações quando o teu seguidor te manda mensagem no direct. Que tem outro exemplo para poder utilizar enquete. Sábado é dia de fazer unhas ou ficar em casa. Isso já é uma boa para quem tem Instagram do nicho de unhas. E aqui no mesmo Stories, ele dá a ideia de utilizar duas ferramentas, tanto enquete quanto os testes. Onde gostaria de estar, praia, Dubai, Paris, trabalhando. Eu acho que vocês conseguiram pegar mais ou menos como que funciona para poder postar esses stories interativos. E depois que você tiver pego essas inspirações no Pinterest, você pode ir na ferramenta Canva e fazer edições conforme a identidade visual do seu perfil. O Canva é bastante intuitivo, é bem fácil de utilizar, você pode utilizar tanto no celular quanto no computador. E se vocês querem que eu faça algum vídeo apenas sobre isso, deixa aqui nos comentários sobre como utilizar o Canva para poder criar stories e conteúdo para o seu Instagram. Deixa aqui no comentário que eu vou fazer algum vídeo sobre esse assunto, tá bom? A outra dica que eu quero dar para vocês é utilizem testes, mas vocês não vão utilizar de qualquer forma, precisa utilizar de maneira estratégica. E como você vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês, eu tô aqui no Instagram, no meu próprio Instagram pessoal, então vamos dizer que vocês vão postar um stories novo. Então vocês podem utilizar o layout também, que ajuda bastante para poder postar as enquetes. Utiliza aqui para duplicar, aí você seleciona as fotos que você quer postar. E aqui por exemplo, se você tem um Instagram do nicho de receitas, você pode postar uma enquete. Qual
Diminui um pouquinho aqui a letra. Então aqui está um exemplo de enquete para você postar no Instagram de receitas. Qual você prefere no café da manhã? Tapioca ou pão francês? E por que que isso aqui é estratégico? Porque isso aqui é algo que todo mundo faz. Todo mundo quase todo mundo, né? Pelo menos toma café da manhã. E muitas das vezes quem está no nicho de receitas, as pessoas costumam comer tapioca. E algumas optam pelo pão francês também. Isso aqui gera bastante interação e aumenta bastante as visualizações dos stories. Se você está em outro nicho, por exemplo, nicho de crochê. Também eu peguei duas imagens. E aí você pode também fazer algo parecido. Qual é mais bonito? E aqui na enquete você pode colocar aquela mãozinha para baixo e apontando para cima. Também esse é um tipo de enquete que gera bastante engajamento nos stories do Instagram. Outra dica que eu quero dar para vocês é postar testes. E como que funcionam os testes? É importante que você poste algo que gere uma curiosidade nas pessoas, tá? Vou utilizar o mesmo exemplo do pão francês e da tapioca e de que forma você pode fazer um teste com esses dois itens. Aqui também está no mesmo exemplo do pão francês da tapioca que a gente utilizou para fazer a enquete. Eu estou fazendo um teste e esse teste gera bastante curiosidade. Qual tem mais calorias? E eu coloquei tapioca ou pão francês. E aí você deixa a resposta correta, pesquise, e quando a pessoa clicar, ela vai saber, vai até aparecer alguns confetes quando ela acerta a resposta. Então você faz uns três ou quatro desses daqui e vai ajudar bastante também para aumentar as visualizações dos stories. E o que é importante? Algumas vezes o Instagram ele vai entregar mais nos stories quando você utiliza enquetes e outras vezes quando você utiliza testes. Então o que você faz? Uns dias você posta a enquete. Se você perceber que está aumentando as visualizações, você continua postando. Se em algum dia cair muito, você começa a fazer testes e ver se aumenta. Se aumentar, aí você fica postando só os testes. E aí você vai revisando nisso. Tem dias que eu fico bastante tempo sem postar enquetes, estou postando só os testes. E aí de repente quando eu posto enquete, dá um boom de visualizações, aumenta bastante. Então eu fico sempre revezando e vendo qual que está dando mais visualizações. O que tiver melhor, você fica nele. O que tiver dando certo, você foca e mantém ali. Eventualmente começou a dar ruim, você muda para o outro. Ou o que você pode também fazer é mesclar entre eles. Se isso der bom, se isso aumentar as visualizações dos seus stories, continua fazendo dessa forma. Tudo no Instagram é baseado muito no teste. Infelizmente não existe nenhum manual. O importante também, que eu sempre falo aqui, é sempre utilizar as ferramentas novas do Instagram. O Instagram ele quer que as pessoas usem as ferramentas novas justamente para a gente conhecer e para eles verem se isso vai dar certo ou não. O Instagram costuma aumentar as visualizações e o engajamento de quem utiliza as ferramentas novas que eles disponibilizam. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui o link na descrição do meu Instagram para vocês me seguirem se ficarem com alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida desse vídeo aqui, pode colocar lá na caixinha de pergunta que eu vou responder e vou ajudar vocês. Ou coloca aqui também nos comentários que eu vou tirar um tempinho também para responder. Vou deixar aqui também o link do grupo no Telegram. Nesse grupo eu vou postar conteúdo exclusivo e sempre vou avisar quando sair vídeo novo aqui no canal também. Então é isso aí, até o próximo vídeo.